Então vamos ver agora mais um elemento de controle da execução, que é este ciclo while. Nós já vimos o for anteriormente, que era para iterar um número de vezes que nós sabemos à partida quantas são. Agora vamos ver o while, que faz a iteração enquanto uma condição for verdadeira. E depois vamos voltar ao exemplo do diâmetro da proteína, para vermos outra forma de estimar o diâmetro da proteína, esta mais aproximada, mas mais rápida, e vamos aproveitar também para fazer uma pequena revisão desta matéria, dos ciclos, de acesso à internet, processar as strings e assim. No fim, vou falar também um bocadinho do trabalho prático 1, que o enunciado eu publiquei ontem, não sei se já viram, mas vou falar um pouco sobre o trabalho. Então vamos ver o ciclo while, como fazemos uma iteração condicional. Nós já vimos o ciclo for, que vai iterar por um número pré-determinado de passos, mas aqui atenção que o pré-determinado só quer dizer que na altura da execução é preciso saber o número de passos, não necessariamente na altura em que vocês estão a escrever o código. Por exemplo, vimos esta função que dava um número de elementos da série de Fibonacci. A função vai receber o n e vai fazer um ciclo até n-2. Saber que este número n tem que estar determinado na altura em que a execução chegar aqui, porque senão vai dar um erro, ele não sabe quanto é que é o n. Mas, quando nós estamos a escrever a função, não precisamos de saber qual é que é o n. Precisamos é de ter lá alguma maneira de especificar o número de passos. Seja como for, o ciclo for, quando for executado, é preciso saber quantos elementos é que tem a lista ou o conjunto pelo qual ele vai iterar. Nós podemos também criar um ciclo condicional que podem imaginar que é algo como o if, mas que em vez de fazer só uma vez, vai verificando a condição até ela ser falsa. Por exemplo, vamos supor que nós temos um número e queremos saber quantas vezes é que o podemos dividir por 2 até passar a ser menor do que 1. À partida nós não sabemos, não temos especificado logo quantas vezes, quantas iterações é que vai ser. Podíamos calcular, mas não temos esse dado aqui. Então podemos fazer algo como começar um contador a 0 e depois, enquanto esse número for maior ou igual a 1, vamos dividi-lo por 2 e incrementar o contador. E este enquanto, aqui em Python, nós escrevemos com o while, com esta instrução while. Portanto, para isto, o que nós podemos fazer, contar o número de divisões, dado um número e um divisor, vamos generalizar, pode não ser sempre 2, vamos começar com o contador a 0, e while o número for maior ou igual que 1, lembrem-se sempre dos 2 pontos quando vamos começar um bloco de código, e agora tudo o que está indentado pertence ao while, exatamente como no for, no if, na função, tudo o que fizemos até agora. O que é que vamos fazer aqui dentro? Enquanto o número for maior ou igual a 1, vamos dividir o número pelo divisor, e vamos acrescentar 1 ao nosso contador, para sabermos quantas vezes é que isto aconteceu. Podem pensar no while como um if mais simples, só tem este ramo, mas o que acontece é que, enquanto que no if, quando a condição é verdadeira, executa o bloco de código e depois continua, no while, quando a condição é verdadeira, executa o bloco de código e volta ao while para verificar novamente a condição. Notem que a condição só é verificada antes de executar o bloco. Por exemplo, eu estou a dizer aqui que é enquanto o número é maior que 1, mas se esta instrução fizer o número ficar menor do que 1, ele ainda não vai ligar a isso. Vai executar a esta e só quando voltar ali é que vai notar que o número já passou a ser menor do que 1. Portanto, o while tem esta condição, executa o bloco todo e volta a verificar a condição. E só vai desistir quando a condição for falsa. Enquanto a condição for verdadeira, continua a repetir aquele bloco de código. Por isso, nós podemos testar isto, por exemplo, 2355 a dividir por 2, ele tem de dividir 12 vezes até vir abaixo de 1, se for a dividir por 4, tem de dividir 6 vezes, mas tem de ter cuidado com o ciclo while, uma coisa que não aconteceria até agora, é nós pomos o ciclo a correr de uma maneira que ele nunca termina. Por exemplo, se nós fizermos o divisor igual a 1, nós podemos dividir isto infinitas vezes por 1, ele nunca vai chegar abaixo de 2. Então aqui temos um ciclo, se vocês correrem isto, vai ficar tudo parado e não vão ter resposta nenhuma do Python, porque ele está simplesmente a andar ali às voltas naquele ciclo. Quando isso acontece, que possivelmente vai acontecer quando começarem a experimentar com o while, vocês podem fazer na janela da consola, clicam lá com o rato para estar ativa e fazem Ctrl+C. Ctrl+C é o sinal de break,
que é para terminar a execução. Portanto, quando fazem Ctrl+C, ele vai dar um erro keyboard interrupt, mas para o programa. Por isso, se isto acontecer, ficar encravado com um while que nunca fica com o valor falso, vocês podem fazer Ctrl+C e ele para. Portanto, aqui vamos agora ver um exemplo de uma situação em que nós podemos usar o while. E a ideia vai ser calcular o diâmetro da proteína, outra vez, mas desta forma por um algoritmo bastante mais rápido, que não nos garante dar o resultado certo, mas normalmente fica lá perto. Agora, o que vamos fazer é, em vez de fazer como da outra vez, em que tínhamos um módulo com as coordenadas lá todas, vamos mesmo buscar o ficheiro da estrutura da proteína ao Protein Data Bank. Cada estrutura que está lá tem um código alfanumérico de 4 caracteres e está depositada no formato PDB, num URL que tem esta parte inicial, depois tem o identificador de 4 caracteres e depois ponto .pdb. Agora, há aqui um detalhe que a maior parte das estruturas que estão no Protein Data Bank são determinadas por cristalografia de raio-x e a estrutura que está lá é a unidade assimétrica do cristal, pode não ser a unidade biológica. Portanto, o que eu vou fazer aqui é uma coisa assim um pouco simplificada. Depois, pelo menos os BCM, se calhar em bioinformática, vão falar mais sobre isto mais tarde, mas por enquanto nós vamos ignorar este problema, até porque para este caso da sulforredoxina, a unidade assimétrica do cristal corresponde à unidade biológica, portanto não há chatice. Mas o que vamos fazer é buscar o ficheiro PDB que está lá. Este ficheiro PDB, nós podemos ir buscá-lo ao Protein Data Bank usando o request, como fizemos com a página da Wikipédia. Portanto, vamos criar aqui esta função que recebe o identificador de uma proteína, de uma estrutura de proteína, e vai ao Protein Data Bank buscar o ficheiro correspondente. O ficheiro correspondente está neste URL, seguido do identificador, seguido de .pdb. Uma coisa que nós podíamos fazer é simplesmente pôr esta string aqui dentro. Dizíamos o URL igual àquela string mais o identificador que nós recebemos. Mas é má ideia esconder este tipo de coisas dentro do código, porque se for necessário depois alterar, nós temos de ir à procura em todos os sítios que aparecem e alterar várias coisas. Então, um truque que se costuma fazer, a forma correta de fazer isto, é criarmos uma variável que vamos considerar que é uma constante, não vai ser uma coisa que vai mudar ao longo do código. Para indicar isso, podemos escrevê-la toda em maiúsculas. Esta é uma convenção em Python. Se vocês virem uma variável escrita toda em maiúsculas, normalmente quer dizer que o valor não vai mudar. É simplesmente para irmos lá ler o que está lá. E aqui no início, pomos logo o que é o URL de base do Protein Data Bank. Sempre que precisarmos disso ao longo do código, usamos aquela variável, porque quando dentro da função o interpretador encontrar isto, vê que isto não é uma variável que pertence à função, então vai à procura no espaço de nomes do módulo e encontra lá a variável. Desta forma, se acontecer alguma alteração, por exemplo, no Protein Data Bank e passarem a guardar as coisas no outro lado, nós simplesmente alteramos ali e o resto do programa já funciona. Não precisamos andar à procura de quais são os sítios onde aquilo é usado. Então, esta função vai receber o identificador, os tais 4 caracteres que identificam a estrutura, vai concatenar aquele URL de base com o identificador e com a extensão, .pdb, vai pedir o URL e vai devolver o texto do ficheiro PDB, que também é um ficheiro de texto simples, partido pela mudança de linha. Portanto, recebemos já uma lista com as linhas todas do ficheiro PDB, que é mais prático depois para processar. É mais prático porque o ficheiro tem este formato aqui. Quando nós usamos aquela função, getPDB, e pedimos o código da sulforredoxina, obtemos isto, e este é o formato do ficheiro PDB. Tem umas primeiras linhas com cabeçalhos, com qual é a proteína que está lá, referências bibliográficas, outra informação, mas eventualmente começa com estas linhas átomo, que têm a informação de cada átomo. Um identificador, qual é o tipo de átomo, qual é o nome do resíduo e a cadeia em que está, o número do resíduo e as coordenadas. Vocês podem contar isto à mão ou podem ir ao formato PDB que está online para saber onde é que estão as coordenadas, mas estão sempre no mesmo sítio. Isto é tudo preenchido a espaços e as coordenadas estão sempre no mesmo sítio da string. Portanto, é fácil nós agora extrairmos daí as coordenadas todas da proteína. Podemos fazer esta função. A coordenada x está entre o ponto de corte 30 e o 38, a y entre o 38 e o 46 e a z entre o 46 e o 54. Isto vocês podem ir ver mesmo no ficheiro.
ou então ir ver a documentação. E o que vamos fazer é criar uma lista vazia, onde vamos pôr as coordenadas todas. Cada linha, essa lista será depois uma tabela no fim, porque cada elemento dessa linha dessa lista será uma linha com as coordenadas x, y, z. E agora vamos para cada linha do nosso ficheiro PDB. Lembrem-se que a função que fizemos para ir buscar o ficheiro já o partia por linhas, partia pela mudança de linha. Portanto, já temos a lista com as linhas todas separadas. E agora, para cada uma daquelas, vamos ver se começa com aquela palavra-chave atom. Todas as outras não nos interessam, a que começa com o atom é a que tem os dados do atom. Então se começa com isto, vamos buscar a coordenada x, a y e z. Notem que esta linha é texto, portanto, se vamos buscar um bocadinho de texto, vamos buscar mesmo os caracteres em texto, mas nós queremos as coordenadas em número, para podermos fazer contas com elas. Portanto, precisamos de mudar o tipo para float, não é? Converter para um número, antes de guardar. E depois, vamos fazer o append à nossa lista das coordenadas, de uma lista com as 3 coordenadas. Vamos ter uma lista de listas, em que cada uma das listas internas serão as 3 coordenadas de um dos átomos. Aqui também podia ser tuplos, como tínhamos outra vez, enfim, como vocês quiserem, mas vamos criar uma tabela deste género. Agora, vamos usar o NumPy, porque facilita-nos depois fazer contas com estes valores. Portanto, no fim deste ciclo, esta variável coordenadas é uma lista de listas, mas nós vamos convertê-la para um array NumPy. Portanto, no início fazemos o import do NumPy, como vocês já viram, e convertemos isto para uma matriz. Então agora temos mesmo este array NumPy que nos facilita fazer as contas para calcular a distância e assim. Agora, não vamos calcular as distâncias de todos os átomos uns com os outros, como fizemos da outra vez. Vamos usar um método que intuitivamente é fácil de perceber. Começamos com um átomo qualquer. Vamos medir a distância desse a todos os outros e vamos escolher o átomo que estiver mais longe. E agora saltamos para esse. E desse vamos medir a distância a todos os outros e escolhemos o mais longe. E vamos fazer isto até a distância já não aumentar. E encontramos 2 que estão afastados um do outro. Isto nem sempre funciona, porque depende da forma da proteína, podemos encravar ali nuns que não são os mais distantes, mas é uma coisa bastante rápida, porque não temos de ter todos com todos, e que funciona aproximadamente bem. Portanto, não é, se vocês quiserem fazer alguma coisa a sério com o diâmetro da proteína, não usem esse algoritmo, porque ele não garante o resultado correto, mas a utilidade aqui é basicamente mostrar o while, porque neste caso nós temos claramente um daqueles ciclos em que não sabemos quando é que vai parar, não sabemos quantas iterações é que temos de fazer, porque vamos escolher um novo átomo até já não aumentar a distância, até serem os mesmos átomos a mesma distância. Então é isso que vamos fazer aqui. Primeiro, vamos começar com o nosso átomo a apontar para o primeiro de todos. O primeiro átomo está na linha 0 de todas as colunas da nossa matriz. A nossa matriz tem cada átomo numa linha, o primeiro átomo será o da linha 0. Portanto, vamos buscar as coordenadas do primeiro átomo à primeira linha da matriz. Vamos começar com o diâmetro a 0, porque ainda não calculámos nenhum, e o diâmetro antigo, que é aquele que nós vamos ter de comparar 2 diâmetros, o que tínhamos antes e o que calculamos agora, que é para ver se está a aumentar. Então vamos começar com o diâmetro antigo a menos 1, que é para quando fizermos esta verificação, enquanto o antigo for menor do que o novo, isto dar verdadeiro, porque se começarmos com os 2 a 0, isto dá logo falso e ele não faz nada. E vamos só acrescentar aqui uns prints para ver o que é que ele está a fazer a cada iteração, para podermos ver se isto está a funcionar. Então, enquanto o diâmetro antigo for inferior ao diâmetro novo, vamos guardar no antigo a cópia do novo e vamos recalcular o novo diâmetro. Como é que calculamos o novo diâmetro? Vamos calcular as distâncias do átomo que temos aqui, que estamos a apontar agora, para todos os outros. Para isso fazemos o nosso átomo menos as coordenadas. Esta coordenadas é uma matriz do NumPy e o nosso átomo é um vetor com 3 valores. Então ele vai fazer o broadcast e vai fazer esta diferença linha a linha. Vai fazer os 3 valores com os 3 desta linha, os 3 da segunda e assim por diante. Portanto, vamos obter uma matriz com 3 colunas que tem todas as diferenças entre o átomo e cada uma das linhas, cada um dos outros átomos. Se agora nós fizermos essa diferença ao quadrado, nós vamos fazer ao quadrado cada um dos elementos. Portanto, vamos ter uma matriz com 3 colunas com os quadrados das diferenças das coordenadas entre o nosso átomo e todos os outros. E se fizermos agora a soma no eixo 1, que é ao longo das colunas, vamos somar tudo assim e vamos obter o quadrado das distâncias, porque é a soma dos quadrados das diferenças ali. Se fizermos a raiz quadrada disso, obtemos as distâncias.
Portanto, desta maneira nós conseguimos calcular a distância entre um átomo e todos os outros, simplesmente numa linha, porque estamos a usar o NumPy. É verdade que isto é confuso, a seguir vamos ver um exemplo sem o NumPy, mas há aqui um trade-off. Vocês, se brincarem um pouco com estas matrizes e perceberem como fazer isto, depois poupam imenso trabalho a resolver este tipo de problemas. Se não aprenderem a fazer isso, podem fazer depois à mão, um a um, como fizemos o exemplo na semana passada. Portanto, a escolha é vossa. Mas, se começarem a trabalhar com isto, quanto mais aprenderem, mais fácil é usar estas coisas. Agora, qual é que é o átomo que está mais distante? Nós vimos que o NumPy tem uma função máxima que nos permite encontrar o valor máximo de um vetor. Mas tem esta que também é bastante útil, que é o argmax, que é encontrar o índice no vetor que tem o valor máximo. Notem que é diferente. Uma coisa é o valor que está lá, que é o máximo, outra é em que posição é que está o máximo. E o argmax pergunta em que posição do vetor é que está o máximo. Portanto, se nós queremos saber qual é o átomo mais distante, vamos usar o argmax para obter o índice do valor máximo da distância. E agora, o diâmetro será a distância nessa posição, é a distância máxima, e o novo átomo será o átomo nessa posição da nossa tabela. Portanto, vamos às coordenadas e vamos buscar aquele átomo. E agora, vamos imprimir o novo átomo e o diâmetro, e vamos fazer isto enquanto o diâmetro estiver a aumentar, ou seja, o antigo for menor do que o novo. E podemos ver aqui, quando corremos isto, o que é que acontece. Ele começa com o primeiro átomo e o diâmetro começa a zero. Portanto, este é o primeiro print aqui. Depois ele vai escolher um átomo, que é este, e tem o diâmetro de 24 angstrom. Escolheu um átomo a 24 angstrom daquele primeiro. Depois vai escolher outro átomo, que é este, vai repetir o código aqui dentro, e tem este diâmetro de 29 angstrom. E depois vai fazer isto outra vez e continua, e já está a saltar entre estes dois, estão a ver? Já chegou a dois, que são os mais distantes um do outro. Não há nenhum, para cada um destes não há nenhum que seja mais distante. Então, como já encontrou esses dois e o diâmetro agora está igual, parou o ciclo e devolveu o diâmetro. Neste caso, é mesmo o diâmetro que nós encontramos outras vezes, às vezes sai um bocadinho menos, porque podem cravar se vocês começarem ao calhas num sítio qualquer. Podemos fazer depois a versão final sem os prints, porque normalmente nós, quando queremos que uma função calcule uma coisa, não queremos também que encha a consola com lixo. Portanto, vocês podem fazer isto, quando estão a criar a função, podem pôr uns prints lá dentro para ver o que é que está a acontecer, mas depois no fim, quando está tudo a funcionar, tiram os prints e ficam com a função que só devolve o mesmo resultado. Agora, já vimos o exemplo do while, vamos só recapitular um pouco a matéria anterior e vamos contar o número médio de ligações de cada tipo de átomo na proteína, nesta estrutura, sem contar os hidrogénios. Como estas estruturas estão determinadas por cristalografia, normalmente não têm os hidrogénios porque não têm densidade eletrónica suficiente para ver e põem só os átomos pesados. O que também não é um problema porque calcular as posições de hidrogénios depois é fácil e o software faz isso. Mas o que temos aqui é uma lista de todos os átomos, exceto os de hidrogênio, e vamos contar as ligações entre os átomos que estão aqui. Portanto, contar ligações covalentes, ignorando os átomos de hidrogênio. Vamos considerar que há uma ligação covalente entre dois átomos se a distância for suficientemente pequena. Por exemplo, abaixo de 1.8 é porque eles estão ligados, porque senão não podiam estar tão juntos. Podemos extrair do ficheiro PDB os nomes dos vários tipos de átomos. Por exemplo, este é o azoto do N-terminal, este é o carbono alfa do aminoácido, este é o carbono do grupo carboxílico e assim por diante. Cada um deles tem um nome diferente ali. Portanto, vamos buscar os nomes ao ficheiro PDB, vêm pela mesma ordem das coordenadas e agora vamos fazer uma tabela que diz o número médio de ligações químicas que cada um daqueles átomos tem nesta proteína. Portanto, o que vamos fazer é ler os nomes dos átomos pela mesma ordem, obter os nomes diferentes. Notem que neste caso não precisamos fazer uma função nova, porque obter uma lista por ordem alfabética dos nomes diferentes dos átomos é o mesmo que fizemos para os países. Então podemos simplesmente usar a outra função dos países, que também funciona com os átomos. Depois das coordenadas, vamos criar a matriz com as distâncias de todos os átomos e vamos usar essa matriz para ver quais é que têm uma ligação covalente. No fim, vamos calcular o número médio de ligações para um átomo, dado o nome do átomo, percorrer a matriz toda e fazer a média, e depois usamos isso para fazer tabela para todos. Portanto, a primeira coisa aqui é planear como é que vai ser o nosso programa.
Depois de termos estas tarefas todas, cada uma corresponde a uma função, podemos começar a implementar. Então vamos começar por ler os nomes dos átomos. As coordenadas não precisamos, já temos uma função que faz isso. Vamos ler os nomes dos átomos. Para cada linha no ficheiro PDB que nós obtivemos, lembrem-se que já tínhamos a função que ia buscar pelo código, vamos ver se começa com átomo e vamos buscar o nome que está aqui entre o ponto de corte 13 e 17. São aqueles 4 caracteres que estão aqui reservados ao nome. Como isto está preenchido com espaços, e nós não queremos aqueles espaços para ficarem no nome, vamos usar aqui o strip para tirar os espaços em branco que estão no fim, e agora os nomes já ficam sem os espaços. Portanto, isto simplesmente vai percorrer as linhas todas, vê se começa por átomo e tira de lá o nome e vai guardando numa lista. Como isto segue exatamente a mesma ordem que o outro das coordenadas, esta lista vai ter os nomes dos átomos pela mesma ordem que as coordenadas. Portanto, conseguimos fazer sempre a correspondência entre os dois. Agora vamos criar uma matriz com as distâncias entre todos os átomos. Nós precisamos de uma função que calcula a distância entre dois átomos, mas essa já tínhamos da aula 7. Então, temos lá o módulo com as funções da aula 7, vamos importar aquela função da distância daquele módulo. Não precisamos de copiar para aqui, não precisamos de refazê-la, vamos simplesmente buscar ao módulo onde precisamos. E agora vamos receber as coordenadas e calcular a matriz das distâncias. Portanto, vamos percorrer um átomo, será uma linha na lista de listas das coordenadas. Já agora aqui um detalhe, as matrizes do NumPy funcionam também como se fossem listas de listas. Portanto, se vocês estiverem a usá-las como se fosse uma lista de listas, não há problema, porque esse objeto também percebe isso e pode ser indexado como se fosse uma lista das várias linhas da matriz. Portanto, neste caso, tanto faz se coordenadas é uma lista de listas, ou uma lista de tuplos, ou uma matriz do NumPy. De qualquer maneira, se nós iterarmos pelas coordenadas, vamos obter cada linha daquela matriz. E isso é o que nos chega para isto. Portanto, iterando pela matriz das coordenadas, o átomo 1 vai ser cada uma das linhas da matriz. Vamos começar com a nossa matriz das distâncias a zero, vazio, uma lista vazia, e vamos construir cada linha dessa matriz como uma nova lista que depois vamos acrescentando. A nossa matriz das distâncias, no fim, será uma lista de listas, em que cada lista é uma linha da matriz. Então vamos fazer isso. Começamos com a matriz vazia. Para cada átomo vamos criar uma nova lista vazia correspondente à linha, e agora vamos preenchê-la com as distâncias a todos os outros. Então aninhamos dois ciclos. Um vai percorrer o átomo na coluna, o outro vai percorrer o átomo, ou na linha a linha, o outro vai percorrer o átomo ao longo das colunas. Então este átomo 1 será ao longo das linhas. Começamos com uma linha vazia e vamos agora, o átomo 2, começar também no princípio e ir coluna a coluna, preenchendo a distância entre os dois. Quando esta linha estiver preenchida, portanto chegamos ao fim das coordenadas todas, vamos acrescentar esta linha à nossa matriz de distâncias. E vamos fazendo isso linha a linha. No fim, vamos ter algo deste género. Estão a ver? Esta será a distância do primeiro átomo ao primeiro átomo, que obviamente é 0, o primeiro átomo ao segundo, o primeiro átomo ao terceiro, e assim por diante. Esta será a do segundo átomo ao primeiro, do segundo ao segundo, por isso aqui na diagonal vamos ter sempre zeros, e continuando. Esta será uma forma de criarmos uma lista de listas. Começamos com a lista vazia, a lista principal. Cada uma das linhas será também uma lista vazia inicialmente que vamos preenchendo e depois vamos acrescentando à lista maior. Este ciclo de fora vai criar linha a linha, este ciclo de dentro para cada linha vai criar a linha inteira percorrendo pelas colunas. Agora, precisamos criar uma matriz onde marcamos as ligações covalentes. Já temos a matriz das distâncias, temos que criar uma nova matriz, portanto o esquema é o mesmo. Começa vazia, cada linha começa vazia, preenchemos a linha e depois acrescentamos à matriz. A estrutura dos dois ciclos acaba por ser a mesma aqui. O que estamos a fazer neste caso é percorrer a outra matriz das distâncias e verificar se a distância é menor do que aquele valor máximo. Se for, há uma ligação covalente, se não for, não há. Então como é que podemos preencher cada linha? Vamos ver cada distância na linha da matriz de distâncias. Se for menor que o máximo que nós consideramos aqui, acrescentamos um 1 à linha da matriz das ligações. Caso contrário, acrescentamos um 0. Portanto, a nossa matriz de ligações vai ter zeros e uns,
conforme há uma ligação química ou não. E assim criamos esta matriz com as ligações. Agora, quando testamos isto e olhamos para o resultado, podemos ver que há aqui uma coisa estranha, que é o primeiro átomo está ligado a si próprio, o segundo átomo está ligado a si próprio e assim por diante. E isto nós não queremos, porque isto depois vai-nos dar uma conta errada na ligação covalente. Isto acontece porque a distância de um átomo a si próprio é zero e então, como nós estamos a perguntar se a distância é menor que o máximo, é menor e eu ponho lá um 1. Por isso vamos precisar de alterar a nossa função para excluir o caso em que estamos a ver o próprio átomo. Isso é fácil, vamos fazer uma conjunção de duas condições. A distância tem de ser menor ou igual que aquele máximo e tem de ser maior do que zero. Só estes é que contam como ligação química. E assim, na diagonal, já ficamos com os zeros, portanto não estamos a ligar os átomos a si próprios. Agora, precisamos de obter a média das ligações a um átomo. Damos o nome do átomo e precisamos saber qual é o número médio de ligações a átomos, exceto hidrogênio, que ele vai fazer. Então o que é que precisamos aqui? Da matriz com as ligações todas. Precisamos de saber aquela lista com os átomos diferentes que temos. Dos átomos todos, desculpem. Porque é essa que nos diz, para cada linha da matriz, qual é o nome do átomo. É a lista que nós obtivemos daqui do ficheiro inicialmente. Esta é a lista que obtivemos pela mesma ordem das coordenadas, portanto é a que está pela mesma ordem da matriz das distâncias e, portanto, pela mesma ordem da matriz das ligações covalentes. Então precisamos desses átomos, das distâncias, das ligações, da matriz das ligações e desses átomos, e precisamos do nome daquele átomo cuja média queremos calcular. O que é que precisamos fazer aqui? Começamos com a contagem do número de vezes que este átomo aparece, porque para sabermos a média temos de somar todas as ligações químicas desse átomo e dividir pelo número de vezes que o átomo aparece na tabela. Portanto, precisamos de dois contadores. Um que conta o número de ocorrências do átomo e um que conta o total das ligações químicas. Agora vamos percorrer os átomos todos, mas notem que neste caso, como nós temos uma lista com os nomes todos dos átomos e depois temos aquela matriz com as ligações, e nós temos de ir o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante, nós não podemos fazer o ciclo pelos valores, temos que fazer o ciclo pelos índices para podermos saber em que linha é que estamos. Então vamos fazer este índice, vai percorrer o range, portanto de 0 até ao comprimento da lista dos átomos. E agora, se o átomo tiver aquele nome que nós queremos, só vamos contar aquele, então vamos incrementar o nosso contador, encontramos uma vez o átomo, e vamos somar todas as ligações químicas que o átomo tem naquela linha. Como é que fazemos isso? Este átomo, aqui, o átomo de índice 0, o número total de ligações químicas que ele tem é o somatório de todos os elementos aqui desta lista. Para o átomo de índice 1, o número total será este. Por exemplo, este carbono, este é o carbono alfa, tem 3 ligações químicas aqui. Portanto, o que precisamos de fazer para saber o número total de ligações covalentes daquele átomo é somar todos os elementos da lista. O que é fácil de fazer porque a lista tem o Python tem já uma função sum, que quando nós damos um conjunto de valores, ele calcula a soma. Por isso é fácil de fazer isto. O número total de ligações deste átomo, do átomo que tem aquele nome, vai aumentar pela soma da linha na matriz de ligações. E vamos fazer isto, no fim, passamos por toda a nossa lista, contamos as ligações todas do átomo que tem aquele nome, atom name, todas as vezes que ele ocorreu, e sabemos quantas vezes ele ocorreu. Portanto, dividimos o total pela contagem e obtemos o valor médio. Então, quando pedimos o número médio de ligações do átomo cujo nome é C, este é o carbono do grupo carboxílico, dá-nos sempre 3 ligações, porque ele tem sempre, está ligado a um oxigênio, ao carbono alfa e ou a outro oxigênio, ou então ao azoto do aminoácido seguinte. Mas tem sempre 3 ligações, a média dá 3. Quando pedimos o número médio de ligações do carbono alfa, dá-nos aquele valor estranho, 2.8. E agora convém vermos se isto estará correto ou se terá algum erro no nosso programa. Portanto, isto é não sei se vocês já deram parte dos proteínas, já? Ok. Então, este é o aminoácido, este chama-se N no ficheiro PDB, este chama-se CA, que é o carbono alfa, e este chama-se C, que é o carbono do grupo carboxílico.
Nós temos aqui, no caso da glicina, a glicina não tem cadeia lateral, portanto não tem um carbono beta. O carbono alfa está ligado ao carbono do grupo carboxílico e ao azoto, mas depois tem 2 hidrogénios. Como nós não estamos a contar com 2 hidrogénios, na maior parte dos aminoácidos o carbono alfa está ligado a 3 átomos, ao carbono beta, ao carbono do grupo carboxílico e ao azoto, mas no caso da glicina só está ligado a 2 que não sejam hidrogénios. Então, como há glicinas nesta sequência, a média vai-nos dar abaixo do 3. Estamos a fazer a média entre todos. E agora podemos fazer a função final, que vai criar a lista para tudo. Notem que agora vamos importar da aula passada aquela função que faz os países, a lista de países diferentes, que vamos usar para obter a lista de átomos diferentes. Porque para a função, tanto faz que são países ou nomes de átomos, ela funciona da mesma maneira. Então aqui vamos receber as ligações, a matriz das ligações, a lista dos átomos todos, a lista dos átomos completa do ficheiro PDB. Vamos obter a lista de átomos diferentes, ordenada por ordem alfabética, e depois vamos calcular as médias para cada um deles. Portanto, para cada um dos átomos na lista de nomes diferentes, vamos chamar a função anterior para nos dar a média e acrescentamos à nossa lista das médias. Notem que aqui estamos a usar um sistema diferente do que fizemos nos países. Nos países nós tínhamos aqueles contadores e íamos ver o índice na tabela e íamos preenchendo. Agora estamos a fazer o contrário, estamos a percorrer a tabela e calcular o outro que vai percorrer a lista toda e calcular a média. Portanto, não existe... Uma coisa importante aqui é vocês não tentarem estudar isto memorizando estes padrões, porque há muitas maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. O mais importante é vocês treinarem a maneira de pensar como resolver estes problemas, porque depois é fácil de implementar. E então temos aqui o resultado. Estes são o carbono do grupo carboxílico, tem sempre 3, o carbono alfa tem um pouco menos de 3 por causa das glicinas, o carbono beta também tem menos porque devia ter 2, mas as alaninas só têm, o carbono beta só está ligado ao carbono alfa e não tem, e depois são hidrogénios, que não estamos a contar, mas depois as valinas e isoleucinas têm uma ramificação ali. Portanto, neste caso o carbono beta está ligado a outros 2 carbonos além do carbono alfa. Portanto, se vocês forem ver, isto vai dando valores diferentes por causa dos diferentes aminoácidos que temos. Mas aqui temos já uma função que permite, a partir da matriz com as ligações químicas e a lista dos átomos, calcular a tabela toda, obter 2 vetores, um com a lista dos átomos, dos nomes diferentes dos átomos, e a outra com as médias correspondentes. Agora, vamos empacotar isto tudo numa função final que permita calcular isto só a partir do código PDB. Podemos fazer recebe o código do PDB, vai buscar o ficheiro, depois vai buscar as coordenadas ao ficheiro, vai buscar a lista dos átomos todos, que é tudo o que nós precisamos, a matriz das distâncias e a matriz das ligações. Portanto, tudo isto aqui, até esta parte, é simplesmente chamar as outras funções para utilizar aquele código que já fizemos, e depois, no fim, vamos simplesmente devolver o resultado da última das funções. Portanto, notem que esta função final é simplesmente a lista por ordem de todas as funções que fizemos antes. Sim? Isto depois são delta, gama, porque algumas cadeias laterais têm mais. Não é? As que são mais compridas ele continua a chamar a gama, delta e assim por diante. Portanto, tem vários diferentes. Ok, este foi um exemplo para mostrar o que já fizemos várias vezes, manipular listas, fazer funções, fazer ciclos, condições, tudo isto. Portanto, basicamente é isto que vocês precisam para o trabalho prático. O trabalho prático, não sei se já viram o enunciado, mas a ideia é que nós queremos planear uma viagem por cidades da Europa. Temos um ficheiro com estes dados, que vocês podem importar. Um é a lista dos nomes das cidades por ordem, e o outro é a lista das distâncias entre cidades pela mesma ordem que está ali. Portanto, a primeira será Amsterdão e tem aqui as distâncias de Amsterdão a todas as outras, e assim por diante. E o que vocês têm de fazer é, 19 valores do trabalho estão nestas 5 funções, que é uma
que vos dá, a partir de uma lista daquela matriz das distâncias e uma lista dos índices das cidades, vai devolver uma lista com as distâncias parciais, as distâncias dos vários trajetos. Por exemplo, esta aqui será Lisboa, Madrid, Lisboa, e ele tem de ir consultar a tabela e dizer que o primeiro passo aqui tem 638 km e depois o outro tem também, que é a mesma distância. Depois, querem criar uma matriz com os dias de viagem, os dias gastos em viagem entre cidades, e a ideia aqui é que se a distância entre as cidades for suficientemente pequena, ainda dá para fazer isso rápido e depois ir passear. Portanto, conta como 0 dias gastos ali, porque ainda podemos usar o dia para passear noutra cidade. Esse será o valor mínimo aqui. Se for abaixo do valor mínimo, conta como 0. Se for acima daquele valor máximo, quer dizer que não conseguimos fazer tudo de uma vez, vai ser preciso passar a noite algures no meio do caminho, então vamos perder 2 dias de viagem entre as duas cidades. Se estiver aqui intermédio, consideramos que perdemos um dia, portanto temos de ir de uma cidade para a outra, só no dia a seguir é que podemos ir passear, portanto esse é um dia gasto que não nos serve para nada. E com isto podemos calcular, a partir da matriz de distâncias e destes valores, vamos calcular uma matriz com quantos dias vamos gastar se tivermos ido de uma cidade para a outra. E esta vai-nos dar para todas as cidades. E agora, nós queremos saber o custo de uma viagem, de um itinerário. E o custo vai ser medido em quilómetros e em dias de viagem. Porque nós queremos fazer menos quilómetros, gastar menos gasolina e, além disso, perder menos tempo a andar de carro. Portanto, recebendo a matriz da distância, a matriz dos dias gastos em viagem e um itinerário dado pelos índices da cidade, temos de somar aquilo tudo e dizer qual é o custo total. Por exemplo, neste caso, ir a Madrid e voltar, vamos gastar 2 dias, um para ir, outro para voltar, e são 1276 km. Depois, isto até aqui, estamos só a usar os índices, que é prático para consultar a tabela, mas não é prático para descrever o trajeto, nós queremos usar os nomes das cidades. Então vamos criar mais 2 funções, uma que converte uma lista de nomes de cidades numa lista de índices naquela lista de referência que é fornecida aqui, portanto pela ordem que eles vêm depois na matriz, e a outra que faz o mesmo que esta, para dar o custo, mas recebe as cidades em nomes e recebe também a lista de referência das cidades todas para poder converter para índices. Portanto, esta depois será a função final que nós podemos usar para avaliar o nosso itinerário. Podemos pôr aqui qual é o percurso todo que queremos fazer e avaliar o custo final. Se vocês fizerem isto com o código decente, fácil de ler, com os nomes das variáveis bem escolhidos, documentação nas funções e assim, isto dá para 19 valores. E é relativamente simples, isto é menos trabalho do que uma aula prática típica. Mas, se quiserem chegar a 20, então vão implementar uma outra função que nos vai dizer qual é a melhor ordem do trajeto que ela consegue encontrar para fazermos o percurso. E a melhor ordem é definida como sendo o menor número de dias gastos em viagem e, em caso de empate, menos quilómetros. Portanto, o mais importante é o número de dias, mas se empatar, queremos menos quilómetros. O algoritmo está descrito no enunciado e consiste em a função tem de receber a lista das cidades todas, a lista das distâncias, a tabela das distâncias e a dos dias, portanto aquelas 2 matrizes, e uma lista de cidades a visitar. E nessa lista, a primeira cidade é considerada como sendo a cidade de partida e de regresso. Portanto, nos itinerários que esta função vai produzir, esta cidade tem de vir sempre no início e no fim. As outras é que podem mudar de ordem para tentar minimizar o percurso. Este é um problema que não tem um algoritmo eficiente para resolver, mas vocês podem resolver por Monte Carlo, por tentativas aleatórias. Então o que vão fazer é testar 50.000 percursos aleatórios. Notem que só as cidades do meio é que podem mudar de ordem. A primeira que é indicada tem de vir sempre no início e no fim, porque queremos voltar a casa e é de lá que partimos. E fazem 50.000 permutações destas do meio, medem o custo de cada uma delas e guardam a menor. Depois fazem isso outra vez e vão fazendo isso enquanto conseguem encontrar uma menor. Quando já não conseguirem encontrar uma menor, param. Portanto, esse é o ciclo while que entra aqui. Agora, este problema é capaz de dar mais trabalho a resolver do que o resto junto. No entanto, só vale um valor, é só mesmo para quem ficar aborrecido com o resto por ser fácil demais, porque é mesmo fácil demais. Portanto, se quiserem fazer o resultado deve ser algo assim.
Vocês dão uma lista das cidades a viajar, por exemplo, Lisboa, Madrid, Paris, etc. Correm a vossa função para obter o melhor trajeto e vão obter uma lista que vos otimizou a ordem. Lisboa está no início e está no fim, porque esse é um requisito, temos de voltar a casa, mas agora tem a ordem das cidades que querem visitar, que ele encontrou que minimizasse o custo. E tem aqui o custo total em quilómetros e em dias de viagem perdidos. Sim, é o que está aqui neste ficheiro. Vocês podem fazer o import e tem as distâncias e as cidades. Agora, vocês já devem começar a preocupar-se um pouco em estudar para isto, já começam a ter avaliações e só queria dar algumas dicas. O mais importante aqui é vocês praticarem aquela forma de resolver problemas em que vão explicitar mesmo tudo o que tem de ser feito. Porque nós estamos habituados a fazer as coisas sem ter de explicar como é que elas são feitas, quando as fazemos nós. Por exemplo, este problema aqui de calcular as distâncias dos trajetos e assim, vocês fazem isso no papel sem problema nenhum. Vão lá ver a tabela e conseguem calcular. Portanto, o problema aqui é explicar ao computador como é que vai fazer as contas, não é? E isso, há uma diferença grande entre saber fazer as coisas e saber dizer como é que elas se fazem. E essa é a parte que vocês têm de exercitar mais. Portanto, tenham cuidado de não tentar estudar isto olhando só para os exemplos, sem os tentar fazer, porque isto é um bocadinho como a culinária. Ninguém aprende a cozinhar só a comer bolos. E eu já tentei e não funciona. Continuo a tentar, mas eu sei que não funciona. Portanto, vocês têm mesmo de fazer os exercícios, porque se não fizerem só ver feito, não vão aprender. Se estão muito perdidos, aconselho a começarem por fazer os exercícios da teórica, porque sempre que ficarem encravados, podem ver um bocadinho o slide à frente, ou assim, e ver como é que aquilo está. Portanto, os exercícios da teórica, vocês têm tudo explicado, é fácil de fazerem por vocês, até perceber. Sim, não tem. No trabalho vocês podem usar o NumPy ou não, mas isso é indiferente. Não há nenhuma exigência na avaliação que vocês usem o NumPy. A diferença é que vocês têm mais trabalho, às vezes, se não usarem o NumPy, mas isso agora é com vocês, o que é que escolhem. Mas seja como for, usando ou não, façam mesmo os exercícios, porque senão não conseguem aprender como fazê-los, que é a parte mais importante. Portanto, tem os das teóricas, tem os das práticas. Nas práticas, em geral, têm mais exercícios do que conseguem fazer na aula, portanto, se fizerem esses, eu acho que qualquer pessoa que faça os exercícios da teórica e das práticas já não vai ter dúvidas na matéria, porque se vocês mesmo fizerem os exercícios, não vão ter dúvidas. Se vocês olharem para os exercícios feitos, aí sim, aí já vão ficar com muitas dúvidas, porque não é simplesmente uma questão de aplicar o mesmo padrão noutros casos. Há muitas variantes diferentes, não dá para aprender assim. Exato. Não. O nível de complexidade da avaliação é o do trabalho prático. Nem sequer é o das práticas. Das práticas, às vezes, é um bocadinho mais complicado do que o trabalho prático. Estas funções do trabalho prático são mais simples. O das teóricas é complexo no sentido em que se eu vos desse só o problema, façam isto, era difícil fazer. Mas, se eu vos mostrar como se faz, é fácil de acompanhar. Portanto, nas teóricas é suposto vocês fazerem acompanhando as teóricas, mas experimentando fazer. Nas práticas, o nível de dificuldade é um pouco mais baixo, mas é também com ajuda. Portanto, é mais alto do que tem no trabalho prático. No trabalho prático é bastante mais baixo do que os outros, porque é para vocês fazerem autonomamente. O teste será ainda mais simples do que o trabalho prático, porque além de estarem a fazer sozinhos, estão a escrever no papel, não dá para testar. Portanto, não será escreverem funções inteiras grandes. Se tiverem de escrever uma função, será pequena e normalmente será só preencher partes ou uma coisa assim. Portanto, se fizerem isso tudo e ainda tiverem dúvidas, têm o livro e, é claro, tirem dúvidas connosco sempre que precisarem. Resumindo, temos o while, querem ir almoçar, vou já despachar isto. O ciclo while, quando vocês precisarem de testar uma condição, até ver quando é que acaba, não sabem quantas vezes é que vão fazer, e depois tivemos a ver, enfim, a revisão disto tudo. Os capítulos dos apontamentos vão estar disponíveis quando eu os conseguir escrever, porque ainda não tive tempo para isso, mas talvez durante o fim de semana devem estar, ok?